Olá, companheiros. Eu sou Emanuel Lobo. Esse é o Jornal dos Comitês. Todas as quartas-feiras, sempre eu junto com o companheiro Vitor Assis, lá de Pernambuco. Eu falo aqui do Paraná. E hoje nós vamos falar sobre um tema da maior importância, que foi, no último final de semana, o retorno das atividades de rua dos comitês de luta, que estão fazendo a campanha aí, há anos já, mas agora se intensificando pelo Fora Bolsonaro e todos os golpistas, e pela anulação de todos os processos contra o ex-presidente Lula e pela sua candidatura. E nesse sentido, nós vamos também falar sobre o caso que aconteceu, que está aí hoje nas manchetes de todos os jornais, que foi a medida totalmente arbitrária do STF para prender o deputado bolsonarista, acusado aí de ter se manifestado, ter feito ameaças contra as instituições do regime golpista. E aí, para comentar essas notícias, eu já vou chamar o companheiro Vitor aqui, mas antes gostaria de chamar os companheiros que estão acompanhando a nossa transmissão a se inscreverem no canal da Causa Operária TV no YouTube. Nós estamos aí muito perto de atingir os 90 mil inscritos, e a cada inscrição que a gente ganha, isso mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante, e o conteúdo é distribuído para mais companheiros em todo o país e no exterior. Então, nesse sentido, se inscrevendo no canal, você contribui para que a nossa mensagem aqui chegue no maior número de pessoas. Uma outra forma de você contribuir também é se tornar membro do nosso canal, dar uma contribuição mensal, que vai a partir aí de R$ 7,99, uma contribuição bastante acessível, e você ajuda a gente a se desenvolver ainda mais, um canal operário revolucionário 24 horas no ar, e que cede o espaço sempre para o telejornal dos comitês. Então, e aí também curtir esse vídeo, compartilhar nas redes sociais, marca o seu amigo lá, seu colega, seu companheiro que participou de algum ato, que concorda com a nossa política, que quer lutar contra o golpe, que é o sentimento aí da maior parte da população nesse momento, Bom, então, antes de mais nada, queria já passar para o começo da nossa pauta. A gente começa com o caso do deputado Daniel Silveira. Se a produção puder colocar a foto dele, e eu passo antes para o companheiro Vitor já introduzir esse tema. Ok, Manuel. Então, conforme está estampado aí em todos os jornais, ontem o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, conhecido carniceiro dos governos do PSDB, decretou a prisão imediata do deputado bolsonarista Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Daniel Silveira já é conhecido, pelas suas atitudes, declarações de tipo fascista. O deputado que quebrou a placa da Marielle Franco, placa feita em sua homenagem no Rio de Janeiro. Enfim, é um tipo fascista, bolsonarista e tal, mas que está sendo preso num ato de ilegalidade total. O que aconteceu para justificar sua prisão é que ele, na verdade, ele já estava sendo investigado por financiar os chamados atos antidemocráticos, os atos que aconteceram no início da pandemia contra o STF, contra as instituições burguesas. A própria imprensa burguesa está levantando a ficha corrida dele, mostrando que ele seria envolvido aí com uma série de práticas ilegais e antidemocráticas. Mas ele já estava sendo investigado, mas o pretexto de sua prisão foi simplesmente um vídeo que ele gravou. E no vídeo ele xingava os ministros do STF e também falou que teve um sonho, em que ele até faz uma alusão ao ato institucional número 5 da ditadura militar, e que nesse sonho os ministros eles eram brutalmente punidos, etc. Ou seja, um discurso aí tipicamente bolsonarista contra as instituições burguesas, o STF, etc. De imediato, de prontidão, Alexandre de Moraes ordenou a sua prisão, inclusive o que foi a ordem de prisão foi duplamente bizarra. Primeiro porque Alexandre de Moraes alegou prisão em flagrante,
né? Mas não se tratava de um flagrante, né? Ele, por exemplo, Daniel Silveira não chegou e assassinou uma pessoa diante de uma autoridade do Estado, diante da polícia. Ele simplesmente gravou um vídeo. Isso aí não constitui flagrante. Em segundo lugar, a prisão também ela é totalmente ilegal porque não passou pela Câmara dos Deputados. O Daniel Silveira ele tem imunidade parlamentar, como qualquer deputado, não poderia ser preso assim de imediato por uma ordem do STF. Aí, em terceiro lugar também, tem um terceiro aspecto importante, que é que ele está sendo preso finalmente pelo crime de opinião. O Daniel Silveira, certamente até mesmo por receoso, né, de ser processado, ele não ameaçou diretamente os ministros do STF, simplesmente falou que teve um sonho e tal. O caso é extremamente grave e o próprio companheiro Rui Costa Pimenta publicou aqui por meio das suas redes sociais, antecipou aqui qual que seria a análise da situação. O Rui falou o seguinte: a prisão ilegal do deputado de extrema-direita Daniel Silveira nada mais é que a tentativa dos ministros do STF de ocultar a sua cumplicidade com o golpe de 2016 e com o golpe de Vilas Boas contra Lula. Para isso, instituem uma ditadura. Em outro momento, o próprio companheiro Rui também falou, né, polemizando aí com a esquerda, falou o seguinte: políticos da esquerda como Haddad e Boulos apoiam o ato arbitrário do STF, dando a entender que é uma luta contra o golpe. É um erro. É o exato oposto. Estão dando apoio à peça central da engrenagem do golpe, que é o próprio STF. Bom, passo para você, Manuel, para a gente discutir um pouquinho esse assunto. Exatamente. Bom, é preciso lembrar, né, se a produção puder colocar a foto do STF aí, né, que o STF ele é uma espécie, hoje em dia no país, de poder moderador, né? Então ele passa por cima dos outros poderes, né, do legislativo, do executivo, e é preciso lembrar também, Vitor, que esse tipo de arbitrariedade sempre se volta contra a esquerda, né? Inclusive, no caso do próprio STF, né, alguns anos atrás, né, o STF adotou a mesma medida de prisão totalmente arbitrária contra um senador na época do PT, né, o Delcídio do Amaral, que foi aí buscado lá no Congresso, né, teve sua prisão decretada também por outro motivo, né, naquela época, né, o que estava em voga era a questão do combate à corrupção, né, a farsa aí da campanha reacionária, mas o fato é que se o STF ele pode, por qualquer motivo, né, prender um parlamentar, ou seja, uma pessoa que, bem ou mal, né, a gente sabe que como toda eleição é fraudada, né, mas é um poder eleito, né, diferente do judiciário. Né, se o STF tem poder para revogar os mandatos assim, né, então quer dizer que não tem, na verdade, o único poder que existe é o do próprio STF. Né, o STF é uma ditadura, né, que pode aí arbitrar, né, o regime político no Brasil. E, Vitor, uma outra coisa que eu gostaria de destacar é que isso acontece, né, essa prisão do deputado bolsonarista, que já vem dando essas declarações por vários anos, né, ele se elegeu, inclusive, justamente nessa campanha reacionária, né, quebrou a placa da Marielle e tal, mas isso aparece por parte do STF justamente num momento em que foi revelado aí pelos militares, né, o livro do ex-comandante das Forças Armadas, Eduardo Vilas Boas, de que aquele famoso tweet dele, né, sobre o habeas corpus do Lula, né, ameaçando o STF de golpe de Estado caso o STF concedesse o habeas corpus para evitar a prisão do Lula, né, em 2018, né, e veio à tona, né, através do livro dele e de reportagens aí da própria imprensa burguesa, que aquela declaração do Vilas Boas foi atenuada, inclusive, por outros 3 oficiais aí das Forças Armadas, né, outros 3 generais que hoje em dia estão no governo Bolsonaro, e que atenuaram as ameaças que eram muito mais explícitas, né, do Vilas Boas contra o STF. Né. O STF, por sua vez, ele acatou,
né, o que os militares falaram e, de forma totalmente ilegal, permitiu a prisão do ex-presidente Lula, né? Então, essa posição que a gente está vendo nesse momento por parte da esquerda, ela é uma posição que tem memória curta, inclusive, porque esses arbítrios, muito antes de recaírem aí contra o deputado bolsonarista, né, eles estavam sendo praticados amplamente aí contra a esquerda, né? O próprio Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente Lula são alvos principais aí dessa ditadura que é o STF, né? Então, e aí o que acontece? Nós vamos falar, né, no nosso tema principal de hoje, a questão do retorno dos mutirões, e nós vamos mostrar, né, como os companheiros acompanharam em vários lugares, que esse mesmo aparato jurídico aí, policial, né, ele atuou, né, de forma imediata, né, nesse último domingo, justamente para boicotar, para criar uma série de entraves, né, ou mesmo para impedir a atividade política que os comitês voltaram a fazer, pela anulação de todos os processos contra o ex-presidente Lula e pelo fora Bolsonaro e todos os golpistas. Então, obviamente que achar que esse arbítrio do STF vai ficar restrito só à extrema-direita acreditar em conto de fadas, né? Até porque nesse exato momento, né, e muito antes desse deputado da extrema-direita ter sido vítima aí do arbítrio do STF, a esquerda é o principal alvo, né? Então, bom, em primeiro lugar, é preciso destacar esse ponto. Eu queria aproveitar já para ver o chat. Os companheiros aqui estão mandando suas manifestações, Vitor. O companheiro Daniel Santana fala: o cara descreveu um sonho e foi preso. Um companheiro fala: não foi crime de opinião, o PCO está equivocado. Um outro companheiro fala: ele é preso político do STF. Outro companheiro fala: Daniel ameaçou com o AI-5. O pseudo sonho era uma incitação velada. Vitor, você poderia comentar essas declarações aqui dos companheiros no chat, que o debate está interessante. A gente só tem que ter cuidado para não prolongar muito, porque esse nosso programa ele tem mais objetivo de tratar da própria mobilização, né? Eu acho que o debate propriamente sobre essa questão é mais apropriado aí nas análises do companheiro Rui, nos jornais que vão tratar mais detalhadamente o assunto. Mas só para comentar, né, rapidamente, que colocaram, primeiro não se trata aqui o PCO não tem nenhum interesse de defender a figura do Daniel Silveira, né? É um inimigo político nosso, inimigo político da luta contra o golpe. Agora, se você for ler aqui, assistir ao vídeo, ler a própria transcrição, né? Estou aqui com a transcrição aberta. Ele tem um monte de... O que ele está fazendo aqui é um monte de desabafo, um monte de crítica política aos ministros do STF, por exemplo. Dias Toffoli. Ele chega e fala: levaram meu celular à Polícia Federal. Ninguém falou nada. Ninguém mandou um ofício dizendo que era relacionado ao mandato. Aí, sobre Gilmar Mendes, fala: solta os bandidos o tempo todo. Toda hora dá um habeas corpus. Toda hora vende um habeas corpus, vende sentença, compra o cliente. Fala aqui do Roberto Barroso. O Barroso, aí que não tem... Porque tá um trecho meio cortado, né? Mas sobre o próprio Alexandre de Moraes, né? Eu tô blefando? Por que, Alexandre, você ficou putinho? Por que mandou a Polícia Federal na minha casa uma vez e não achou nada na minha quebra de sigilo bancário e telemático? É claro que tu não vai achar, idiota. Eu não sou da tua laia, eu não sou da tua trupe. Não, tem um monte de críticas, ataques que aparecem de forma pessoal aqui contra os ministros, né, mas são uma crítica política, né? Nós não temos a obrigação de concordar com as críticas do Daniel Silveira para defender o direito de qualquer pessoa criticar o STF. Até porque nesse caso aqui,
É a crítica de alguém que, por mais fascista que seja, alguém que se sente perseguido pelo STF. Nós devemos defender o direito do indivíduo que acha que está sendo injustiçado pelas instituições. Porque senão daqui a pouco, né, a polícia bate alguém na rua, você xinga o cara, tenta se defender, e você vai dizer, não, não pode, porque você está atacando a polícia. Isso aí não existe, né? E de uma maneira mais profunda, é aí que entra inclusive o problema do AI-5 e tal. Não, a esquerda não deveria ter aqui como política impedir que alguém tenha algum programa que se contraponha ao STF. Porque o PCO, por exemplo, ele tem como programa de solução do STF. Não só do STF. O PCO é contra, por exemplo. O PCO é a favor, por exemplo, do fim do Senado. A esquerda não tem que ter compromisso com as instituições burguesas que servem para controlar o regime. O problema aqui é um problema de princípio político bastante claro, né? Se isso daqui, se for utilizado o mesmo princípio que foi utilizado para prender o Daniel Silveira contra a esquerda, dá para colocar um monte de gente no saco. Só quem não vai preso, ou quem não vai ser censurado, são justamente setores da esquerda, né, que defendem o regime político. Então, nesse sentido, também para que a esquerda? Você ou vai ter uma esquerda que defende o regime político, ou seja, faz o mesmo papel da direita, e a esquerda que se coloca contra o regime político, né, que defende, não da maneira antidemocrática, ditatorial, fascista, o fechamento do STF, mas defende sim o fim a dissolução do STF, etc. Você vai ter essa esquerda toda censurada e punida. Por isso que não é uma política correta defender que o STF ele se fortaleça enquanto uma ditadura, enquanto um órgão que seja acima de qualquer coisa do Estado. Né? Pelo contrário, é necessário lutar pelos direitos democráticos da população. Né? Que se a população discorda de alguma medida, da maneira como as instituições são conduzidas, ela tem todo o direito de expressá-las, que inclusive se manifestar contra elas. Se a população, se um setor da população discorda de uma medida do STF, discorda do que foi aprovado na Câmara dos Deputados, deve ter todo o direito de se manifestar contra isso. Quem não faz isso é o regime político, são as tendências bonapartistas e direitistas do regime político. Por exemplo, em 2017, pouco depois do golpe de Estado, a população legitimamente foi protestar contra a reforma trabalhista, as reformas que estavam sendo aplicadas pelo governo Temer. O governo Temer chegou e colocou o exército para reprimir a população em Brasília. Reprimir duramente. Nós não concordamos com esse tipo de coisa. Assim para o Congresso, para o STF, para qualquer instituição. Aí, se um determinado setor da população discorda da política que está sendo levada de alguma instituição, e um outro setor concorda, não faz sentido algum você defender que o STF tem o direito de reprimir esse setor. Se você concorda, porque nós, por exemplo, não concordamos com a política do STF, mas vamos supor que a gente seja a favor de uma determinada política e seja mais direito seja contra. O enfrentamento tem que ser nas ruas. Deve se mobilizar, deve se manifestar e impor essa política por meio das ruas, por meio das manifestações, por meio de uma campanha, por meio de uma atitude democrática. Se você for confiar no regime político para impor a sua política, você, no fim das contas, é algo óbvio, inclusive, que você vai estar impondo a política do próprio regime político. O regime não vai impor uma política que não seja a sua. E a política do regime é a política da direita. A política é, inclusive, uma política de características fascistas. Se for necessário para levar adiante o programa da direita, o programa neoliberal, o regime ele vai se tornar um regime de tipo fascista. Né? Ele vai usar a força. E o próprio STF está envolvido desde o início com todas as tendências de tipo fascista do regime. O STF foi a favor do golpe, o STF é tutelado pelos militares, né? O Dias Toffoli teve aí durante toda a sua presidência assessoria de militares,
o STF ele cassou habeas corpus do Lula por causa de um golpe militar virtual do Vilas Boas, então quer dizer, não faz sentido algum essa cumplicidade com o regime político. Mas eu convido aí os companheiros que estão em dúvida, que inclusive possam ter divergências aí com a nossa análise, que procurem tirar essas dúvidas em outros programas que venham debater mais profundamente, na própria análise política da semana, com o companheiro Costa Pimenta, e também na nossa imprensa escrita no Diário Causa Operária, que amanhã, na edição de amanhã, vai trazer uma série de análises sobre o assunto. Com você, mano. Beleza, obrigado, Vitor. Inclusive, eu queria voltar aqui, já nós estamos na metade do nosso programa, para explicar o que essa discussão tem a ver com a atividade dos comitês, né? Os comitês que voltaram para a rua nesse último domingo enfrentaram aí, né, em vários lugares, como o caso do Paraná, a repressão policial, né? Inclusive com ameaças aí de multas, de apreensão de materiais, por estarem ali exercendo, né, o seu direito político garantido pela própria Constituição Federal, né? Antes da gente continuar agora para o tema principal do nosso programa dos mutirões, eu queria convidar os companheiros a participar, né, os companheiros que ainda não estão inscritos, né, que ainda não conheceram o curso que foi o Stalinismo, né, como parte da 46ª Universidade de Férias do Partido da Causa Operária e da Aliança da Juventude Revolucionária, a Juventude do PCO, que ainda dá tempo de se inscrever, né, inclusive ontem ocorreu, né, a 11ª aula, nós estamos aí nos encaminhando para as aulas finais do curso, né, são 16 aulas, né, o curso vai até o começo ali de março, e nesse sentido ainda dá tempo de se inscrever, participar dessa que é a maior atividade de formação teórica marxista do país e talvez até do próprio mundo, né? A gente não tem notícia de atividade desse porte, né? São mais de 1.300 pessoas inscritas participando do curso nesse momento, né? Que ainda conta com uma plataforma online, né, da Universidade Marxista, que tem ali a enciclopédia marxista para os companheiros acompanharem verbetes, né, uma série de informações das personalidades que compõem aí o período histórico do curso, né, assim como também uma biblioteca socialista com uma série de obras, né, livros, textos de jornais, artigos do período estudado, e também os grupos de estudo que estão acontecendo todos os domingos, né, para que os companheiros de todas as regiões e do exterior, inclusive, possam debater de forma mais aprofundada, né, os temas estudados aí no curso. Então, eu peço que a produção passe o trailer da 46ª Universidade de Férias para os companheiros que ainda têm dúvida ou que estão vindo a tomar conhecimento dessa atividade agora. Ainda dá tempo de se inscrever, é só acessar universidademarxista.pco.org.br e fazer a inscrição lá, né? O valor do curso é R$100, um valor bastante simbólico, né? O curso basicamente está sendo dado de graça, né? Esse valor é para manter a plataforma do projeto da Universidade Marxista, que também está tendo cursos aí, pelo menos 2 por ano, né? Já teve o curso do fascismo, que é como combatê-lo, 70 anos da Revolução Chinesa, e agora o que foi o stalinismo. Bom, pode passar o trailer, produção.
companheiros viram aí o vídeo, né? Então basta seguir as orientações conforme a gente falou anteriormente. Bom, nosso tema do programa de hoje, Vitor, é retomada dos mutirões em todo o país e no exterior, né, mutirões dos comitês de luta que estão fazendo a campanha aí pelo Fora Bolsonaro e todos os golpistas e pela anulação de todos os processos contra o ex-presidente Lula para que ele seja candidato em 2022. Nós temos uma série de fotos, nós temos um vídeo, inclusive, que tem a ver com o debate que a gente estava fazendo anteriormente, que trata-se da repressão aí, né, da Guarda Municipal de Curitiba, né, que tentou acabar com a atividade dos mutirões em Curitiba. Mas antes de entrar nesse tema propriamente dito, eu inclusive participei dessa atividade, né? Eu posso dar mais detalhes aqui para os companheiros, mas vou devolver para o Vitor para fazer uma explicação mais ampla, né, sobre esse retorno dos mutirões que mostraram aí, né, uma indignação crescente da população, né, e todo um espaço para a esquerda disputar nas ruas, né, setores da esquerda aí que falam que não tem como, que devido à pandemia não teria como mobilizar os trabalhadores, né, para os companheiros que participaram das atividades dos mutirões, ficam com a conclusão oposta, né? Na verdade, é possível, inclusive os trabalhadores, a população está esperando aí que alguém faça alguma coisa contra os golpistas, né? Então, bom, Vitor, é com você para a gente falar sobre essa questão mais geral dos mutirões. Beleza, Manuel. Bom, os mutirões, eles fizeram parte aí de toda a vida dos comitês de luta, né, desde o período da luta contra o golpe, né. Os comitês tiveram diversas atividades, uma delas foram os mutirões, tem sido os mutirões, né, que é uma maneira de ajudar a centralizar, a organizar nacionalmente a atividade dos comitês, dar um sentido prático aos comitês e aproximar as pessoas. Nós tivemos aí, por exemplo, os mutirões pela anulação do impeachment, quando havia campanha para entregar assinaturas ao STF pela anulação do impeachment. Obviamente, naquele período não havia qualquer ilusão de que o STF iria ficar comovido ou iria fazer uma reflexão sobre os princípios democráticos e anular o impeachment, mas dera criar uma mobilização, era aproveitar a possibilidade de julgamento do impeachment para forçar uma discussão sobre o golpe do Estado, atrair as pessoas, e colocar nas ruas que a esquerda não iria entregar de graça o problema do impeachment. Né? Nós tivemos aí depois mutirões que foram bem mais amplos, contou inclusive com vários setores do próprio PT, que foram os mutirões pela liberdade de Lula. Né? Mutirões que coletaram aí milhares e milhares de assinaturas exigindo a anulação dos processos e a liberdade imediata do ex-presidente Lula. E agora também tivemos aí os mutirões pelos Fora Bolsonaro, sem nenhum abaixo-assinado específico, né? Mutirões também nos bairros populares pelo Fora Bolsonaro e em torno de um programa de combate à pandemia de coronavírus. E agora está na hora de retomar os mutirões, né? Temos como centro, né, a luta pelo Fora Bolsonaro e todos os golpistas, ou seja, um enfrentamento com essa política aí cretina da Frente Ampla, de apresentar o João Dória ou o Luciano Huck, algum direitista, como uma alternativa ao governo Bolsonaro, e também colocar nas ruas a campanha do Lula, a campanha da anulação dos processos do Lula, para que o Lula seja candidato a presidente, né, candidato quando for colocada uma nova eleição, seja em 2022 ou no caso de o governo cair antes desse prazo. Né. Então, em um determinado período havia o abaixo-assinado para que o Lula fosse solto, né, em primeiro lugar. Agora é necessário anular por completo os processos, né, até porque a Lava Jato já está aí mais desmoralizada e impossível. Né. Tudo que
tudo que já havia sido apresentado, né, do ponto de vista da análise política, agora já está aí comprovado de um ponto de vista factual, né? Lava Jato é uma operação do Departamento de Estado norte-americano. Então, por isso é fundamental agora retomar os mutirões para travar a luta contra a operação da Frente Ampla, né? E para aproveitar as condições que estão aí, mais que colocadas, para uma grande mobilização em torno da figura do Lula. Com você, Manu. Muito bem. Bom, a produção passou uma série de fotos aí, né? Os mutirões das fotos que estão passando aconteceram desde cidades do sul, né, como o próprio Curitiba, também passando por São Paulo, né, o mutirão tradicional na Avenida Paulista, né, mutirões no Nordeste também, né, passaram fotos aí de Salvador, mutirões também no Centro-Oeste, né, tem fotos do Mato Grosso. Então, as atividades elas voltam a se espalhar por todo o país, né, no momento em que, como o companheiro Vitor destacou, é um momento muito propício, é um momento, inclusive, de maior fragilidade, né, da Operação Lava Jato, né, que sofreu aí uma série de revés, inclusive essas polêmicas que estão sendo colocadas aqui, a gente discutiu no primeiro bloco, são uma forma, elas aparecem justamente nesse momento de maior fragilidade da Lava Jato, né, então, sendo isso proposital ou não, né, isso acaba indo no sentido de abafar, né, a discussão, estancar a sangria aí da Lava Jato, né, do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol. Né, a gente mostrou aqui já, inclusive, nos programas anteriores, né, os diálogos aí que vazaram, né, entre os integrantes da Força Tarefa da Lava Jato, e diante de toda essa desmoralização, né, do braço jurídico do golpe, que foi a Lava Jato, né, foi criada em 2014, né, para preparar todo esse clima jurídico, né, contra o governo do PT, da presidenta Dilma, né, e depois inaugurar uma perseguição aí contra vários dos seus dirigentes, né, sobretudo o ex-presidente Lula. Então, os mutirões eles estão no momento de retomar com tudo, né, com força total. E agora, Vitor, eu queria comentar um pouco sobre a experiência, né? Eu participei do mutirão em Curitiba nesse domingo e na Feira do Largo da Ordem, né, um espaço em que a gente ficou desde 2019, né, participando, né, levando a campanha pelo Fora Bolsonaro, pela anulação dos processos contra o ex-presidente Lula, e agora nesse retorno, né, a gente que já estava estabelecido na feira, né, viu aí por um lado, um apoio muito grande das pessoas que participavam da feira, né, e por outro lado, né, alguns comerciantes bolsonaristas, né, muito irritados com a nossa presença, né, queriam evitar a polarização, né, e foram aí buscar utilizar a guarda municipal, né, a polícia do prefeito Rafael Greca, que é do DEM, para tentar desmanchar a nossa atividade, né. Eu queria que a produção passasse, né, o vídeo para os companheiros terem uma noção por que é importante a discussão que a gente fez no primeiro bloco, né, até porque as instituições, né, aí o aparato policial, claramente ele está a serviço da burguesia, né, então nesse caso do regime golpista, e a nossa atividade, que é uma atividade de questionar, né, as medidas arbitrárias aí dos golpistas, vai inevitavelmente se chocar com esse aparato, né, nesse sentido que a esquerda que de forma inata, né, acaba sendo uma oposição, né, por representar os trabalhadores que são vítima do Estado capitalista, né, inevitavelmente vai se chocar com os aparatos na medida em que defenda os interesses dos trabalhadores, né. Então é por isso que não se deve de forma alguma, né, apoiar os aparatos, até porque na hora que a gente for para a rua nesse domingo, quem aparece do outro lado para tentar impedir a nossa atividade é justamente a Guarda Municipal, a Polícia Militar, né, o Judiciário, que estão aí a serviço do regime golpista. Então, se a produção puder passar o vídeo, para vocês terem uma noção do que está acontecendo nesse momento, né, do que aconteceu no último domingo em Curitiba.
Tem que multar que não está usando máscara aqui. Nós estamos aqui defendendo o artigo 5º da Constituição que prevê a liberdade de manifestação. As pessoas que estão manifestar contra a gente. Educação e bom senso. Os comerciantes, a gente coloca ao lado dos comerciantes. Para evitar a aglomeração aí, cara. Só um pouquinho, só um minutinho, só espera um pouquinho. Sem máscara aqui, sem máscara aqui. Bom, vocês viram aí um trecho das discussões que aconteceram, né, nesse domingo na Feira do Largo da Ordem, em Curitiba, né, a maior feira da capital paranaense, aí, que nesse momento, sob o pretexto da pandemia, ela está acontecendo apenas pela metade, né? Mas é interessante ver os argumentos dos coxinhas, dá para escutar no vídeo, né? O trecho seguinte, vocês estão aglomerando, né? E aí, nesse sentido, a feira, perto do que são... a feira tem uma série de pessoas, passam milhares de pessoas ali, mesmo que a feira nesse momento esteja acontecendo pela metade. Mas o nível de concentração de pessoas na feira nem se compara, né, com o que são aí os transportes coletivos, né? Em Curitiba não tem metrô, né, Vitor? Não sei se você já veio no ato, mas tem as estações tubo, né? Onde que o pessoal espera os ônibus, né, nas ruas que são próprias para os ônibus passarem. A aglomeração dentro dos ônibus e dentro das estações tubo é uma coisa absurda, né? Que a feira aí parece nem é aglomeração perto do que são, né, as aglomerações diárias no transporte coletivo. E aí é interessante que quando questionado sobre isso, né, os guardas aí, eles responderam, né, as respostas são bem interessantes, porque uma das respostas foi a seguinte, que, bom, o decreto do Rafael Greca para as multas, que vão de R$150 a R$150 mil, né, eles não se aplicam ao transporte coletivo, Vitor, eles só se aplicam a feiras e tal, a espaços outros, né, então é uma forma muito conveniente da prefeitura, que é a primeira a aglomerar as pessoas, a colocar a multa nos outros, né, nos cidadãos, e se eximir da responsabilidade, né? Então, aí fica claro, né, como que a atividade, a postura dos golpistas, né, e do aparato aí jurídico e policial é justamente para impedir a atividade, né? Por outro lado, né, ao fazer a atividade, né, ou seja, ao marcar o espaço, né, num lugar público de grande circulação de pessoas, fica muito claro qual que está o sentimento das pessoas nesse momento, Vitor. Então, por vários momentos ali durante a atividade, né, a gente, né, nessa discussão com os coxinhas, a gente estava com caixa de som e tal, né, então a gente estava lá criticando o prefeito Rafael Greca, o governador bolsonarista do Paraná, o Ratinho Júnior, o Bolsonaro e tal, falando sobre a política genocida deles na pandemia, né, sobre o desemprego e tal, falando que a gente estava ali coletando assinatura para anular todos os processos contra o ex-presidente Lula, né? Então, nesse momento, a gente via que a cada embate que acontecia ali com um outro comerciante coxinha, né, como vocês puderam ouvir aí no vídeo, a população apoiava, né, a nossa atividade política. Inclusive, em determinado momento, quando a Guarda Municipal aumentou o seu aparato, né, cerca de 5 viaturas, aí, mais de 10 guardas, né, para querer começar a ameaçar a gente de multar, né, usar essa multa do Rafael Greca, apreender material, esse tipo de coisa, a população foi cada vez mais se manifestando do nosso lado, né? Inclusive, uma pessoa chegou e falou, não concordo com o partido deles, mas eles estão certos, eles têm o direito de fazer a campanha política aqui, isso é um espaço público, né? Isso é uma medida totalmente arbitrária. Então é interessante que a maior parte da população, né, mesmo em alguns casos onde não concorda diretamente com a política do Fora Bolsonaro e da candidatura do Lula, eles respeitam, né, o nosso espaço, a nossa liberdade de manifestar, né? Mas o clima em geral, Vitor, que até para os companheiros de casa entenderem, que se viu, né, em Curitiba, que é tida aí como uma capital conservadora, né, que deu aí cerca de 70% dos votos para o Bolsonaro, é que a maioria das pessoas apoia a política do Fora Bolsonaro, todos os golpistas, apoia a candidatura do ex-presidente Lula, né? Então fica muito claro que é preciso disputar esse espaço em todos os lugares, né? Na medida em que a esquerda fica em casa, ela fica refém aí da informação, né, da desinformação, na verdade, da imprensa burguesa, né, que fala que a população apoia o Bolsonaro, que, sei lá, que o Boulos teria mais chance de derrotar o Bolsonaro que o Lula, né, como a gente está vendo nessas pesquisas totalmente fraudulentas. Então, ir para as atividades de rua dos comitês, né, é uma forma de tirar a limpo, inclusive, né, o que está se passando nesse momento no país,
e impulsionar, né, aquela saída que é a única democrática para o momento que a gente está vivendo, né, que é a derrubada do golpe de Estado, do governo golpista, né, e a realização de eleições em que o povo possa escolher, né, o seu candidato, né, que é o ex-presidente Lula, e que está aí não por acaso com seus direitos políticos cassados, né, pelo STF, pelo judiciário, o mesmo aí que serve de base para perseguir, né, toda a esquerda. Bom, Vitor, teve uma série de comentários aqui, hoje a interação foi boa no chat, né, um companheiro falou: o comitê de Araraquara, em São Paulo, enfrenta os inimigos do povo nos atos, em Curitiba não vai ser diferente. Bom, eu devolvo para você, Vitor, para você fazer um comentário final, né, e a gente encerrar o nosso programa de hoje, né, quarta-feira, dia 17. Bom, só queria encerrar reforçando, mano, o que a gente falou, né? Os mutirões, eles estão em uma retomada. Então, nós tivemos aí as atividades nesse fim de semana de agora e vai ser assim daqui para frente, né? Próximo final de semana, vamos fazer mutirão. No final de semana seguinte, vamos ter mutirão e por aí vai. Então, fica aí o recado, os companheiros aí que fizeram mutirões, como a gente mostrou, né? No caso, por exemplo, do Paraná, se organizar aí para nesse domingo agora fazer um mutirão novamente, né? Se preparar aí para conversar com os policiais e fazer aí colocar na rua a campanha pelo Lula presidente fora Bolsonaro. Companheiros que não fizeram mutirão, é hora de começar a campanha, começar imediatamente, né? Inclusive também os companheiros que nunca fizeram mutirão em momento algum, é hora de fazer, né? Entre em contato conosco, pode deixar o contato aqui no chat ou procurar a gente por meio dos nossos contatos aí, da imprensa Causa Operária TV, do Diário Causa Operária, tire dúvidas, né? Pega alguma orientação para organizar um mutirão na sua cidade. É isso aí, mano. Bom, obrigado, Vitor. Obrigado aos companheiros que nos acompanharam aqui, que comentaram e tal. E como o companheiro Vitor falou, né, os mutirões foram retomados, né, preciso intensificá-los nesse momento em que o golpe de Estado aí vive uma profunda crise, né, como a gente viu no caso da Lava Jato, e é o momento mais propício de lutar pela anulação dos processos contra o ex-presidente Lula. Bom, por último, eu gostaria de deixar um outro recado, que a Causa Operária TV tem um programa novo, né, que é o comando de greve, né, nesse momento São Paulo e vários outros estados, né, então os professores estão em greve, inclusive contra a volta às aulas, a política genocida dos governadores ditos científicos, né, então todo dia, né, a partir das 20 horas, tem o programa Comando de Greve aí com as notícias da mobilização dos professores a nível estadual em São Paulo e em vários outros lugares do país. Bom, você fica agora com a programação 24 horas da Causa Operária TV e a gente se encontra na próxima quarta-feira que vem, a partir das 14 horas. Um abraço, companheiros, até lá.